Bom, vamos lá, Roberto. Agora vamos falar um pouquinho aí do Gabriel aí, de tudo isso que tá acontecendo, né? Eu sei que a gente não pode estar falando muito, até por segredos de processo, de justiça e tudo mais, né? E a gente não pode estar falando muito a fundo. Mas vamos falar aí, cara. Pô, de repente tu pega aí, tu tem um filho que o cara tá fazendo aí uma revolução no bom sentido, porque revolução lembra um pouquinho a esquerda, né? Eu me incomodo um pouquinho com a palavra revolução na política, mas não, revolucionário, meu Deus, populismo. Mas enfim, vamos lá. O Gabriel tá fazendo algo diferenciado, algo que não é o mais do mesmo, algo que realmente nos chama a atenção, algo que me fez me inscrever no canal dele, me fez dar muito like pra ele, me fez ficar ligado, cada matéria era eletrizante. Amém. Né? Tô sentindo muita falta, viu, Gabriel? Tô sentindo muita falta das tuas matérias, breve quero vê-lo novamente aí com aquele sorriso, aquela alegria, aquela espiritualidade, espontaneidade, aquela energia que você tem. Considerando, né, que ontem mesmo ele fez uma fiscalização numa escola, foi fantástico. E o pessoal chegando com os ovos, e ele chegando ali, oi, tudo bem, coisa e tal. Esses ovos aí pra quê? Não, isso aí é a comida da criançada. Ah, posso pegar a cartela? Aí quando pegou, tudo com data vencida. Incrível. E no final a criançada, eram dezenas de crianças ali, tudo gritando o nome dele. Já há 4 dias atrás ele fez uma fiscalização no hospital, foi fantástico. Ele chega, todo mundo começa a ovacionar, é muito lindo. É muito lindo. E aí esses vagabundos que ficam na Câmara dos Vereadores, que não fazem nada, não fizeram nada, ao invés de procurar o que fazer como isso, fiscalizar realmente o ovo da criançada, a comida da criançada, ou as demais coisas que envolvem, né, a fiscalização dos vereadores, não fazem. Mas aí estão aí para apontar o dedo. Mais um recado que eu deixo para vocês aí, bando de sem vergonha, vagabundos que vocês são. Então vamos lá, o Gabriel Monteiro, né, meu irmão? Eu olho assim um pai, agora vamos olhar pro lado do pai, né, cara? Não deve ser fácil. Porque um pai e uma mãe, meu Deus do céu, a tua senhora, né? Deve ser uma mulher muito forte, presumo eu, né? Que é uma mulher que está nos caminhos do Senhor antes mesmo de você, que é um pastor também, pastor. Então, assim, a família, né, no caso. Como é que essa armação, pra mim é uma grande armação, porque ele mexeu num vespeiro, né? O cara mexe com comandante, mexe com maquininha, né, dos comandantes, mexe com tudo. Ele revira e dá voz de prisão pros caras de alto escalão, né? Eu tenho até uma entrevista com o Fernando Veloso, delegado de Polícia Civil, que é amigo do Gabriel também, e que na hora ali eu pergunto, Fernando Veloso e o Gabriel Monteiro, e ele fala, não, o Brasil precisa disso, de gente que peita mesmo, Amém. O Gabriel é meu amigo e tudo mais, enfim, a entrevista que eu fiz com o Gabriel com o Fernando Veloso está lá no meu canal, está disponível para vocês verem também, muito legal a gente falando de segurança pública, mas enfim. E veja bem, eu assisti, que bagagem do cara, não? Meu Deus. Currículo invejável, né? É fantástico, irmão. O cara foi tudo que tu puder imaginar na Polícia Civil. Esse moço, ele tem que continuar produzindo. Com certeza. E ele tá vindo se aventurar na política dentro em breve. Não posso falar, tem mas... futuro. Tem futuro, um cara sério. Vai ajudar muito. Vai ajudar, um cara sério. Então, eu fico pensando aqui, o lado do pai, o lado do mãe, o lado da irmã, né? Que o Gabriel tem uma irmã mais velha e tudo mais. Que é psicóloga. Que é psicóloga? Psicóloga. Lógico, a sua família é uma família preparada, uma família que tem bagagem espiritual, e o espiritual explica muitas coisas, né? Quem tem o espiritual do lado consegue assimilar mais as coisas, né, do que a pessoa que não tem. Mas enfim, mesmo tendo o espiritual, a gente é ser humano. E cara, deve ser uma barra, né, o que vocês enfrentaram, porque da noite pro dia, a vida desse moço foi assim, colocada em xeque, né? Até por uma emissora que, meu Deus do céu, já tá de hora extra, né? Essa emissora no Brasil aí, que só desinforma, não tem credibilidade nenhuma, e tá aí desinformando há muitas décadas, e tá cada vez caindo mais, né? E o pessoal tá abrindo o olho em relação a essa emissora, né? Não sei o que, lixo, o nome da emissora. Enfim, o que acontece? Gente, eu fico pensando aqui nesse pai, na mãe, na irmã, porque nós que gostamos do trabalho do Gabriel e achamos um trabalho muito sério, já ficamos assim chocados. Como que da noite pro dia conseguiram deturpar tudo, né? Inverter todos os valores, né?
colocando pessoas pra falar, como a menina do gabinete, né? Pô, nunca falou um A do cara, e de repente vem e fala, pô, ai, só de ouvir a voz dele agora tá me dando pânico, ai, que não sei o que ele me assediou sexualmente também. Cara, como tem oportunista, mas como tem gente que quando um abre a boca, começa a abrir a boca geral, mas não abriu a boca nunca, né? E Fala pra mim detalhe, aí, eu vou usar teu eu vou usar um termo bíblico, né? Um relato bíblico. Pegaram Jesus, os religiosos da época, eles vendo a simplicidade, a humildade e o efeito sobrenatural do poder de Deus através daquele homem chamado Jesus, a religião, os religiosos da época, os escribas, os fariseus, os saduceus, eles simplesmente criaram um engendro para tentar acabar com aquele homem, porque o que ele fazia, eles não conseguiam fazer. Então, depois de tudo aquilo que é do nosso conhecimento histórico, qual foi a conclusão que eles encontraram para poder derrubar Jesus? Primeiro, eles tinham inveja. A inveja, irmão, é uma coisa destrutiva. Porque o invejoso, quando ele olha para alguém que está fazendo aquilo que ele não quer fazer, ele tenta paralisar aquilo que está sendo feito e que está ajudando o povo. Então, aqueles religiosos da época, qual foi o motivo, inclusive, Pilatos, ali naquela narrativa, ele descobre isso, que por inveja é que entregaram Jesus para a morte. Então, em certa ocasião, disseram a respeito de Jesus que ele tinha toda aquela manifestação sobrenatural porque ele era usado pelo príncipe dos maiorais, por Belzebu, que ele tinha uma relação espiritual negativa e que através daquela relação espiritual relativa é que ele conseguia fazer os feitos, fazer cego enxergar, paralítico andar, em suma, eles criaram argumentações irreais para tentar paralisar a trajetória de Jesus. E com Gabriel não é diferente, porque o sistema ou os sistemas se agruparam e usando pessoas para tentar interromper o trabalho dinâmico que ele faz em defesa do povo. Então, Gabriel, ele volta a repetir, ele foi marcado por Deus. Não é a capacidade do Gabriel, é a voluntariedade do Gabriel em favor do povo que Deus está operando. Então, ser pai de Gabriel não é uma tarefa fácil. Gabriel, ele foi expulso 2 vezes injustamente da Polícia Militar. E na história do Brasil, nunca houve um soldado sendo expulso e depois voltando 2 vezes, porque o clamor do povo, a opinião pública e o mover de Deus reconduziu-lhe de volta para o quadro da Polícia Militar, porque foi reconhecido a injustiça. Mas você vai encontrar tantos outros que são injustiçados e que não conseguiram que eles pudessem voltar para o quadro, porque é uma guerra entre um oficial, um coronel, versus um soldado. E dentro da instituição, lamentavelmente, o soldado vai sempre perder para os oficiais. Então, mas a intervenção de Deus através do povo fez com que ele voltasse, e as provas que ele apresentou o reconduziu para o quadro. E isso não vai ser diferente agora. Não vai ser diferente, porque todas as provas que ele está apresentando, ele está derrubando todas as mentiras que foram apresentadas. Mas a imprensa não tem essa preocupação de também dar voz. Ela simplesmente se cala. Ela joga o álcool na madeira e acende o fogo, mas ela não vem com extintor para apagar. Então,
ser pai de Gabriel Monteiro não é uma missão fácil, porque ele entende que ele foi marcado por Deus para sair em defesa do povo, porque o povo sofre nas unidades hospitalares, o povo sofre nos colégios, nas ações sociais, o povo sofre. Não, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, tá? Eu tô sem plano de saúde e tive um problema, vou até dar nome aos bois, no Flamengo, né? Onde eu moro ali perto, numa unidade, num posto ali, tá bom? E realmente aquele posto ali, pelo amor de Deus, o que me destrataram ali, como em outros postos de saúde que eu já fui destratado. Só que acontece o seguinte, pegaram o cara errado, né? Eu sou um cara que eu sei que eu tenho os meus deveres, mas eu também tenho os meus direitos. E aí eu botei no bigode, vamos dizer assim, na gíria mais popular, né? Eu afrontei mesmo, né, a médica, que achou que estava me fazendo algum favor, né? E coloquei pra ela ali que ela não tá fazendo favor nenhum, que ela não tá falando com o moleque e tal, enfim. Fiz ela me atender, né? Mas praticamente tive que forçar a barra pra ela me atender. Então isso assim acontece realmente. Tô sem plano de saúde nesse momento, não tenho vergonha nenhuma em falar isso, tá? E aí a gente tem que depender do sistema público de saúde. E lembrando, servidor público tem que ter uma reforma administrativa, tem que acabar essa palhaçada de servidor público achar que pode ficar mamando, tá certo? Nas nossas tetas, essa aqui é o português mais chulo mesmo, que eu vou colocar aqui, tá certo? Pra geral logo entender o que eu tô falando, e vai ficar por isso mesmo. Não vou ser demitido porque eu sou servidor público, vou fazer o que eu bem entendo. Não, meu amigo, tem que haver a reforma administrativa sim, pro servidor público ter mais responsabilidade, tá certo? Responsabilidade. E não é vergonhoso você não ter plano de saúde, porque tá muito caro, irmão. Claro. Tá muito caro. E grande parte da população não tem plano de saúde. E quem tem, está deixando de ter. Verdade. Mas me fala aqui, cara, e como é que foi esse efeito aí? Esse efeito que do Gabriel Monteiro, na hora que da noite pro dia aconteceu todo esse auto-reverse aí na vida de vocês, que a família sofre, né? Eu tenho certeza disso. Muita coisa. E por mais que vocês sejam preparados, como eu havia falado, vocês são seres humanos, né? Então... Sim, e você vê o seguinte, e lamentavelmente, como você mesmo com muita propriedade falou do tal do lixo, que é um esgoto, essa maldita, ela faz a cabeça de muita gente. Você vê agora o caso sistemático do Bolsonaro. Eu inclusive digo, no Brasil, são 3 pessoas que mais esse esgoto do inferno ataca. É o Bolsonaro, é o Daniel Silveira e Gabriel Monteiro. Sendo que Gabriel Monteiro, ele já vem há quase 3 meses, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, só tomando lambada dessa imprensa do mal. Não estou generalizando todas, mas parte dessa imprensa é do mal, e a cabeça é esse esgoto, e ela fomenta todo dia. Nunca se viu na história do Fantástico, irmão. 4 domingos seguidos no fechamento, tema Gabriel Monteiro. Por quê? Porque ele dá mídia. Da mídia, da Ibope, né? E os caras já estão... Os caras têm a pior audiência do Jornal Nacional, tem a pior audiência do Jornal da Globo. Os caras estão cada vez capengando mais. Eles precisam de alguma coisa da mídia, pelo amor de Deus, né? Então, pegaram o Gabriel agora para sistematicamente usar ele, porque sabe que ele tem um público, e o público, mesmo contrariado, vai assistir para ficar depois dizendo isso, aquilo desse esgoto. Mas deu mídia. Então, o que acontece? Mas a justiça de Deus jamais vai compactuar com a mentira, com a injustiça, com a covardia. E quem entrou na guerra, na luta do Gabriel, foi o Todo-Poderoso. E isso, ao seu tempo, o Brasil todo vai ver a glória de Deus, porque Deus é competente em transformar a maldição em bênção. Então, todo esse ataque, toda essa covardia, toda essa injustiça, toda essa simulação, esse agrupamento de pessoas do mal, sistema do mal, eles vão cair pelo poder desse Deus que fez os céus e a terra, pelo poder da sua palavra. Amém.
O Marcelo, você que tá nos bastidores aí, Marcelo, dá pra mim aqui, por favor, no Google, Silveira Martins, o número do posto aí, que eu vou deixar aqui antes da gente acabar essa matéria aqui. Silveira Martins, o número do posto, para dar nome aos bois, sim. Que tá, o negócio tá sério aqui no Rio de Janeiro. Já sempre foi sério na saúde pública. Aí quando inventam um Gabriel Monteiro da vida, né? Quem inventou foi Deus. Aí vem esses caras aí, incomodam, né? Se incomodam com o Gabriel Monteiro. Porque é o cara que traz a realidade à tona. Que essa porcaria de saúde pública aqui do Rio de Janeiro nunca funcionou, meu amigo. Essa que é a verdade. Você que é de outro estado aí, nunca funcionou. Aliás, vou deixar aqui mais um desabafo. Eu amo o Rio de Janeiro. Isso aqui foi a capital do Brasil 200 anos, na época imperial e na época também da República. É um absurdo o descaso que o tal do Juscelino Kubitschek fez quando foi lá inventar Brasília para fugir do foco do Lacerda, da oposição, do povo que era muito politizado aqui no Rio de Janeiro. O Carioca não era esse cara que vota em Benedito, esse tipo de coisa. Ó, tá chegando aqui para mim, olha... o Manuel José Ferreira é o nome do posto, né, de saúde comunitária do Rio de Janeiro, tá certo? Silveira Martins 161 lá no Catete, não é no Flamengo, é 161 no Catete, tá bom? Mas atende Flamengo também. Deixar aqui o nome claro aos bois aqui. E a doutora que me distratou chama-se Cassandra, tá bom? Nossa. Comigo é assim. Então, meu amigo, minha amiga, o que a gente está falando aqui é muito sério. É muito sério, porque o descaso que começa lá com o Juscelino Kubitschek, é onde eles pegam a história do Rio de Janeiro, do Brasil, né, do Rio de Janeiro, e faz assim, ó, e joga no lixo. Aí ele leva 40% das repartições públicas, desses 60% das repartições públicas aqui no Rio de Janeiro, não dá suporte, tá certo? Vai lá se esconder em Brasília, né? Fazer aquela porcaria. E aí deixa o Rio de Janeiro a ver navios sem suporte. Aí vem Brizola, vem essa turma toda que acabou com o Rio de Janeiro desde lá pra cá, né? Fazer acordo com bandido e tudo mais. Então é isso. Quem mora aqui é que sabe. E eu fico muito triste, ô Roberto. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, além de ser uma cidade lindíssima, né? E é uma cidade que tem toda a história do Brasil que tá aqui, é uma cidade totalmente abandonada, jogada. Você vê que nada funciona aqui. E eu fico muito triste de falar isso. É muito descaso, né? É muito descaso, cara. É muito descaso com a história do Brasil, é muito descaso. Então, assim, aí quando inventam uns caras que nem Gabriel, que nem Bolsonaro, que é muito raro nesse país, porque aqui o que vale a pena é você ser desonesto, né? O que a gente fica mais ou menos com essa impressão, né? E aí quando esses caras honestos aparecem, querem tirar de cena, né? Então eu imagino a tua aflição, né? Ali como pai, na hora, quando acontece essa situação, né? Uma situação que não é legal, a família, pô, sofre junto com o filho, né? Sim. Tenho certeza que o Gabriel por dentro tá sofrendo, né? Por mais que ele é um garoto de fibra, um garoto forte, ele sofre, com certeza. É humano, né? E um jovem, né? Um jovem. Ele é o mais novo vereador nessa legislatura da Câmara. Com certeza. Então, e se você gosta do Gabriel, meu amigo, deixa uma mensagem lá no espaço do comentário lá, tá certo? Tá gostando também do Roberto Monteiro aí, que é o pai do Gabriel, que gerou esse menino aí pro país, né? Gerou pra humanidade, né? Digamos assim. Deixa no espaço de comentário lá a mensagem, o like, tá certo? Compartilha bastante. Isso é muito importante, porque aonde Gabriel encontra força? Primeiro em Deus, que é misericordioso. Segundo, através do povo. O que move ele, porque o que acontece é o seguinte, se ele quisesse fazer o oposto ao que ele faz, proposta não faltaram. E ele sempre disse, eu estou do lado do povo. Esse episódio mesmo da máfia dos reboques é uma covardia, irmão. E eu vou dizer uma coisa aqui. Há 6 anos atrás, eu saí de um café de pastores. 15 minutos depois, eu parei numa blitz. E ali, o meu carro, eu não havia feito o pagamento do IPVA. Hoje já não pode mais rebocar. Mas lá atrás, há 6 anos atrás, era ainda possível. Então, a autoridade veio da fiscalização, documento do carro. E eu cheguei, dei o documento do carro e falei assim, ó, eu não paguei o IPVA, porque eu volto para Brasília, eu vou regularizar isso lá. Moral da história, daqui a pouco, a pessoa dali da operação, que me parou, falou assim, faz um negócio, vai ficar tudo bem? Deixa um café. Quando aquela pessoa falou aquilo, eu
olhei mentalmente como se fosse o meu filho. E eu nunca admitiria isso, que o meu filho participasse de qualquer coisa errada. E aí eu falei assim, olha só, eu nunca vou compactuar com coisa errada. Eu não vou estimular o aliciamento. Então eu vou ter que rebocar o carro. Faz isso, pode levar o carro. Você, parabéns. Moral da história. Levou o carro, eu fui para Brasília, daqui a pouco, quando fui ver, só de diária, mais o reboque, mais não sei o que, e para minha surpresa, em tempo recorde, meu carro foi para leilão. Eu perdi um carro, cara, por uma situação. Eu nunca disse isso pro meu filho. Eu estou falando isso aqui pela primeira vez. Eu nunca comentei, ele nem sabe disso. Eu estou falando isso pela primeira vez. Deus é testemunha do que eu estou falando. E naquele momento, vamos considerar que fosse uma prova, eu olhei para aquela pessoa e falei assim, na minha mente, nunca admitiria ver o meu filho fazendo um ato errado. E consequentemente, eu perdi um bem, mas não permiti que saísse 10 reais do meu bolso para pagar um café para mim ir embora. Então, hoje, quando eu vejo meu filho sair em defesa do povo que tem seus veículos guinchados, quando chega lá no pátio, dias depois, não tem estepe, não tem som, não tem retrovisor, não tem nada, tá tudo capenga o carro. Além disso, amassado, sujo, ainda tem que pagar um horror de diárias. Isso é uma covardia tremenda, irmão. Então, enfim, mas diante a tudo isso, existe um Deus que nos dá a oportunidade da vida e que está junto de nós, que está junto de você, que está assistindo. E eu quero dizer, você é fundamental nessa força, nesse dinamismo e nessa vontade que o Gabriel tem em defender o povo, porque ele recusou valores altíssimos para não publicar os vídeos e para fazer parte do sistema. E ele disse não, ele está ali para defender o povo. Então, like, comentário, reverberar e convidar outras pessoas para seguir as redes sociais dele é fundamental. E aproveitando também, ajuda esse moço. Esse moço tem um futuro brilhante. É uma grande voz que está nascendo no nosso estado. Parabéns. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Quero mesmo colaborar para o bem comum da humanidade. É isso que eu quero, nada mais. Olha, deixa um recado agora para o Gabriel Monteiro como pai, tá certo? Eu vou deixar o meu antes dele, porque o teu vai para fechar aqui a entrevista com chave de ouro. Gabriel, você é demais. Vou rasgar a seda mesmo. Não sou de rasgar a seda, não. Tá certo? Comigo não tem esse negócio de rasgar a seda, não. Mas tem que rasgar quando tem que rasgar mesmo, a gente rasga. Você é demais, rapaz. Continua assim mesmo. Peita o sistema mesmo como você tá fazendo aí. Chega a deputado federal que eu tenho certeza que você vai se eleger e ninguém vai te interromper, porque o diabo nenhum vai conseguir com você não, meu irmão. Deus é contigo. Emanuel, Deus contigo. Amém, valeu? Amém. E eu quero aqui finalizar, agradecer essa oportunidade de estar aqui, a oportunidade de te conhecer. Realmente eu já estou vendo um novo Gabriel Monteiro. Porque Gabriel Monteiro, ele mesmo tem tido a oportunidade de dizer o seguinte: precisamos de muitos como eu. E eu sinto que o mesmo Espírito de Deus que está sobre a vida do meu filho Gabriel está sobre a sua vida. Amém. E Gabriel precisa muito de você, irmão. Estarei com ele, a hora que ele me chamar e me convocar. Não, porque Deus está levantando nesta nação outros Gabriéis Monteiro. Com certeza. E ele sempre diz: eu não posso fazer essa obra sozinho. Precisamos que muitos outros se levantem. Meu irmão, chega de corrupção. Nós não podemos continuar sendo aquele país que lá fora é o país da mulata, da corrupção, do sistema do mal. Não podemos permitir isso, irmão.
Então, eu quero dizer aqui que orem por Gabriel Monteiro, ajude ele em oração, porque ele ama essa nação e ele se condicionou a fazer aquilo que Deus assim o determina, a ser um defensor do povo. Eu queria, meu filho, eu te amo muito, e nós vamos bem breve cantar o hino da vitória, porque Deus existe, o sobrenatural do eterno está entre nós, e é nesta consciência, nesta força, que você consegue marchar até a terra da promessa, porque coisas grandes Deus tem reservado para você, e esta nação está contigo. E quero aqui finalizar novamente com uma pequena oração. Só um minuto, eu ia deixar você, a última palavra vai ser a oração tua, mas cara, tu falou um negócio que daí minha inquietude também que eu tenho, que é muito parecida com a do Gabriel também, de não me conformar. Cara, eu tava nesse posto aí da Silveira Martins, essa vergonha aí, né? E essa médica tava me tirando do sério. A gente tem 5 minutos, né? Eu não sou santo só Jesus. E aí, cara, eu tô ali, aí um francês puxa assunto comigo. E eu não sou xenófobo, vejo se vocês me entendem, tá? Não sou racista, não sou xenófobo, não tenho preconceito contra nada. Só não gosto de gente sem valor. Isso eu não gosto mesmo. Isso eu tenho preconceito sim. Contra malandro, vagabundo, gente sem valor. Aí eu tenho. Ah, essa eu tenho. Então o que acontece? Eu tô ali, aí um francês chega, começa a puxar assunto comigo, né? E aí eu achei que eu ia me descontrair um pouco, em meio àquela tensão que eu tava vivendo, esperando essa mulher, né? Que era só ela me dar uma receita ali, que a diretora mandou ela dar, e ela queria que eu esperasse 10 cabeças serem atendidos pra ela só escrever uma receita pra mim. Pra você ver a humilhação que você passa em rede pública, né? Sendo que a diretora ligou pra ela. Aí, tudo do meu lado. Aí, pô, o francês começa a conversar comigo e tal, um sotaque muito forte em francês, quase nem entendia nada. Eu falei, pô, cara, tu é francês? E falei numa boa mesmo, numa paz. O cara falou, sou, mas já moro aqui há 20 anos. Meu irmão, quando ele falou isso, eu fiquei possesso, cara. Eu olhei e falei assim pra ele assim, cara, tu mora aqui há 20 anos, tu não aprendeu a falar o português, cara? Porque se eu for na França e falar inglês, o francês me ignora. Que eu sei disso, que amigos meus, eu nunca fui à França, não preciso de mentira, eu nunca fui, nunca nem saí do país. Sou muito claro nas minhas coisas, não vou viver mentira. Mas muitos amigos meus já moraram, já foram à França e falaram que o francês, se você não falar francês com eles, for falar inglês, por exemplo, eles te ignoram. Então, assim, eu sou muito a favor. Por exemplo, eu tenho uma matéria com o Alex Devox, que é a sonista Tokstok, a sonista do Fairmont, é um cara que empregou muita gente no Brasil, faz o Festival de Parintins na Amazônia, Festival de Barretos, tem camarote pra fazer festival aqui no Carnaval, aqui carioca, enfim, faz feijoada todo mês lá no Fairmont Hotel, né? Então ele produz pro Brasil, e ele fala o português melhor que muito brasileiro, que isso é o respeito e o amor à nossa pátria. Então esse cara eu quero no Brasil, o cara que vem de fora pra produzir, pra pagar imposto, pra estar legalmente, pra ajudar. Mas esse cara que vem pra sem vergonhice, porque, olha só, o cara tão sem noção que ele chegou aqui pra mim, falou, não, mas eu sou francês e tô há 20 anos aqui, mas eu não aprendo a falar português, senão não ganho. Eu olhei e falei, então tu é pilantra mesmo, sem vergonha, vagabundo? É isso que tu é? Eu já tava nervoso com a mulher que já tava me passando. Aí eu já botei tudo pra fora. Aí ele falou, quê? Vagabundo, pilantra é teu governo, não sei. Eu falei, eu não respondo pelo meu governo, meu amigo. Eu respondo por mim. E eu sei de mim. E eu não sou desonesto. E eu não sou pilantra. E eu não sou vagabundo. Eu trabalho, pago os meus impostos. Entendeu? E sou um cara correto. Então, meu amigo, esse tipo de gente que vem pra cá pro Brasil pra ser mais um desses brasileiros que dão um jeitinho brasileiro, e aí o jeitinho estrangeiro no jeitinho brasileiro, volta pro teu país, meu irmão. E aí ele achou, pra tu ver como é que o cara é tão sem noção, porque ele falou isso em alto e bom som, que ele não ganhava se ele não falasse português, falando pra mais de 30 pessoas que estavam ali, né, esperando atendimento. Ou seja, ele achou que as 30 pessoas que estavam ali eram vagabundos, eram malandros, que dão um jeitinho brasileiro. Então é isso que você estava falando, por isso que eu tô chegando nesse assunto. Porque tu falou que lá fora nós temos uma péssima imagem, muitas vezes, por causa do jeitinho brasileiro e tudo mais, né? Tu vê, esse cara, ele achava ali que 30 pessoas que estavam ali estão no jeitinho brasileiro, estão na malandragem, estão na vagabundagem. Quando não, cara. Quando não. Pô, existem sim meia dúzia de pessoas num ambiente de 30 que não prestam. Mas eu prefiro acreditar que 24
dos 30 que estão ali prestam sim, são trabalhadores, são honestos sim, como na comunidade existe sim uma minoria ali que não quer nada com nada, mas existe muitos que querem, a maioria. Sim. Entendeu? Então a gente não pode generalizar isso aqui não, achar que o Brasil é a casa da mãe Joana, achar que esse país aqui não tem gente honesta, achar que esse país aqui não tem gente séria. Tem gente séria sim. Esse jeitinho brasileiro aí é pra vagabundo, e vagabundo aqui não é a maioria, viu, francês? Viu, pessoas que estão aqui para não ajudar a pagar impostos ou ajudar a produzir a nossa economia, tá bom? Deixa esse recado aqui, nada de xenofobia, longe de mim a xenofobia. Venham vocês que estão de fora para o Brasil, mas venham para produzir, pagar impostos e ajudar, tá certo? Fica aí meu recado. Fica agora com a tua oração para finalizar. Muito obrigado, Roberto Monteiro, pela tua presença aqui. Valeu? Quero em breve falar com teu filho aqui, meu irmão, na bancada. Vai vir aqui. Valeu? Vai vir aqui. Aguardem vocês aí, canal Daniel Dias. E ele vai ver mais um Gabriel Monteiro que está surgindo aqui. Valeu. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento tão singelo, tão significante, por esse tempo que eu pude passar aqui junto com teus filhos, com esse público que está nos assistindo e que certamente o Senhor falou aos corações, conduziu, direcionou tudo aquilo que aconteceu durante esse tempo que nós estivemos aqui nesse estúdio. Que as bênçãos do Senhor opere grandemente neste lugar e que tanto esse jovem, o Daniel Dias, juntamente com toda a equipe que fica na retaguarda, que a bondade do Senhor a cada dia mais realize coisas grandiosas e que o testemunho, os relatos e tudo aquilo que sair desse estúdio para alcançar centenas e milhares e toda essa nação de pessoas, que o Senhor possa confirmar para a honra do teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, porque tu és o Deus do meu filho Gabriel Monteiro. Muito obrigado, Senhor Deus, porque esta nação, tu és o Senhor desta nação. E quero aqui também te pedir pela vida, pela segurança e pela projeção do caminhar desse novo mandato do nosso presidente. Porque, como está escrito, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e a quem o Senhor escolheu para ser governante deste país. Então, eu abençoo o nosso presidente, porque está escrito que nós devemos abençoar todas as autoridades. Eu abençoo o nosso governador. Eu abençoo a todas as autoridades que estão no exercício do mandato. E peço, Senhor Deus, que aquelas pessoas que usam do mandato para fazer coisas erradas, que elas possam, ainda em tempo, cair em si e mudar a postura. E que possam, sim, produzir em favor da nossa nação, do nosso povo querido. Então, em nome do Senhor Jesus, eu finalizo novamente dizendo, eu abençoo o nosso presidente, eu abençoo o nosso governador, eu abençoo o meu filho Gabriel Monteiro, eu abençoo o Daniel Dias e todos que aqui compõem essa equipe briosa e esse povo que está nos assistindo no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.